Então, depois dos vírus, a gente vai começar a estudar o primeiro grupo de seres formados por células, né? Então, esses procariontes aqui. Então, bactérias, cianobactérias e arqueias. Vamos ver a morfologia geral, né? Como é que essas células são de forma bem resumida. Então, vamos relembrar que a gente está falando de células que são procarióticas, né? O que são células procarióticas? São aquelas que não têm uma membrana nuclear envolvendo o material genético. Então, aqui, ó, o DNA fica solto no citoplasma, formando aqui como se fosse uma região, né? Mas não é delimitada por membrana. É importante saber, esse DNA aqui das bactérias, ele é um cromossomo único, então ele é um DNA circular, que é isso aqui, ó. Tá? Então, as pontas da molécula de DNA, então lembra da molécula de DNA, lá, os nucleotídeos, ela se fecha, tá? Ela se fecha formando um círculo. Então, por isso, chamado aqui de DNA circular, tá? O cromossomo bacteriano é o DNA circular. Essas células procarióticas não têm organelas membranosas, então, das organelas que a gente viu, retículo endoplasmático, complexo Golgi, nada disso está presente aqui. As únicas organelas presentes nas células procarióticas são os ribossomos, que, como já vimos, têm função de síntese de proteínas, certo? Elas podem ser unicelulares, então, formadas por uma célula só, viver isoladas, então solitárias, né? Ou ainda essas células juntas formando colônias. Vamos ver um pouco mais aqui da estrutura, né? Então, dentro a gente viu o DNA circular, os ribossomos e o citoplasma, que é a substância líquida, amorfa, que vai preencher isso aqui. Além disso, algumas bactérias têm isso aqui, ó, plasmídio. O que é o plasmídio? Plasmídios são fragmentos de DNA que estão além do cromossomo bacteriano. Nesses fragmentos aqui, não são encontrados genes essenciais à sobrevivência, né, ao metabolismo padrão dessa bactéria aqui, tá? Muitos plasmídios contêm genes relacionados, por exemplo, à resistência a antibióticos, tá? São genes importantes para essa bactéria? São, mas não são essenciais para o dia a dia dela, digamos assim, beleza? O que mais tem aqui? A membrana plasmática, né, que delimita a célula, que é esse aqui mais clarinho. Do lado de fora da membrana tem a parede celular, tá? Parede celular das bactérias, ela é composta principalmente de uma substância que se chama peptídeo glicano, tá? Tudo junto, peptídeo glicano. O que é isso? Isso é formado, são substâncias, né, formadas pela ligação de aminoácidos com disacarídeos. Essa composição da parede celular das bactérias é diferente da composição da parede celular das arqueias, tá? Então, essa é uma primeira grande diferença entre esses dois tipos de procariotos. Bactérias têm peptídeo glicano na parede celular e as arqueias não têm peptídeo glicano, certo? Além disso, algumas bactérias possuem também, além da parede celular, um outro revestimento externo formado por proteínas ou lipídios, né? Ou ainda lipossacarídeos, que formam essa cápsula, tá? Então, bactérias que são encapsuladas, que possuem cápsula, elas são mais virulentas do que as não encapsuladas. O que quer dizer uma bactéria virulenta? Com capacidade de causar mais danos, né? Pensando nas bactérias que podem causar doenças para a gente, aquelas que têm cápsula são mais virulentas, são mais potentes do que as que não têm. A cápsula auxilia na adesão, né? Então na fixação dessa célula na superfície, seja biótica ou abiótica, e também evita a desidratação dessa célula. Então confere, né, uma certa resistência também. Existem bactérias que têm flagelos, né? Esses flagelos são diferentes dos flagelos das células, por exemplo, do espermatozoide, né? Mas também têm a função de movimentação,
dessa célula bacteriana. E, além disso, essas células procarióticas podem ter fímbrias, que são esses pelos, né? Como se fossem pelos, que são tubos de proteína. Alguns desses tubos, alguns desses pelos têm função reprodutiva, que a gente vai ver um pouco mais para frente, certo? Então, essa é a estrutura geral aí dos procariotos, né? Bactérias, arqueobactérias e cianobactérias. Quanto à morfologia, isso aqui vocês já podem, quem gosta de ler bula de antibiótico já deve ter visto, são as formas das bactérias, né? A gente classifica as bactérias de acordo com o formato da célula. Então, o formato, que são células redondinhas, são chamados de cocos. Quando essas células vivem unidas, né, dois cocos juntos, vai formar um diplococos. Se formar uma colônia com várias bolinhas, como se fosse um colarzinho de contas, vai ser o streptococcus, tá? Se formar tipo um cachinho de uva, vai ser estafilococcus. Então, por exemplo, antibiótico quando você está com infecção de garganta. Você vai ler a bula do antibiótico, pega a bula do antibiótico, começa a ler, indicado para infecção contra estafilococcus gram-negativos. Tá? Então, o que é estafilococcus? É a espécie da bactéria? Não é a espécie, é a forma da colônia, tá? Além disso, a gente tem os espirilos, que são essas bactérias em forma de espiral, os vibriões, que são em forma de vírgula, né? Os bacilos, que são em formas de bastonetes, o salgadinho Cheetos, e aí, né, elas podem ser flageladas ou não, certo? Então, o formato da célula é muito importante na identificação, tá? Então, por isso aparece aí, por exemplo, nas bulas dos medicamentos. E para que a gente estuda as bactérias, né? Por que elas são importantes? Muito importantes. Vamos só elencar algumas. Em relação à importância ecológica, como nós já vimos, as bactérias, junto com os fungos, têm uma ação muito importante na decomposição. Lembram dos ciclos dos nutrientes? Então, a decomposição de matéria orgânica, em grande parte, ocorre por ação de bactérias presentes no ambiente. O ciclo do nitrogênio, né, a gente lembra lá das raízes das leguminosas que tinham o rizóbio, que são aquelas bolinhas nas raízes das leguminosas. O que era aquilo? Aquilo era bactéria. Ciclo do nitrogênio, então, aquela bactéria fixadora, as bactérias nitrificantes depois, todas elas relacionadas à fixação de nitrogênio, que a gente viu recentemente, nitrogênio é essencial para a formação de DNA e RNA, de ácidos nucleicos, tá? Importância médica e veterinária. A gente lembra muito das bactérias como causadoras de doenças para a gente, mas essa é uma pequena parte, né? E é importante lembrar, quando a bactéria te causa alguma doença, é porque ela está te parasitando, tá? Às vezes a gente pensa em parasita só como vermes, como animais, né? Mas bactérias e fungos também podem ser parasitas. Nos processos industriais, então, a biotecnologia utiliza muito da ação das bactérias, por exemplo, para a produção de medicamentos em laboratório, para a produção de alimentos, existem substâncias que são extraídas de bactérias e que são utilizadas como espessantes, aromatizantes de muitos alimentos, tá? Além dos medicamentos, e na agricultura também, eles têm uma importância bem grande, tanto em relação a doenças de plantas, né, mas também como melhoras para a produção, né? E aí esses procariontes, eles são encontrados em quase todos os ambientes da Terra, até onde outros organismos não são capazes de viver. E eles têm essa capacidade porque elas têm uma versatilidade metabólica muito grande. O que é isso? Existem muitos tipos de metabolismo nos procariotos, tá? Vamos só passar rapidinho por alguns. Então, existem procariotos que são autótrofos, ou seja, capazes de produzir o próprio alimento, as próprias moléculas orgânicas. Que jeito? Ou por fotossíntese ou por quimiossíntese, né? Então,
autótrofos fotossintetizantes ou autótrofos quimiosintetizantes. O exemplo dos autótrofos fotossintetizantes são as cianobactérias, né, por exemplo. Só que tem uma diferença. A clorofila, né, das bactérias não é a mesma clorofila dos vegetais. Então, a gente vai chamar essa clorofila de bacterioclorofila, tá? Algumas dessas bactérias, né, fotossintetizantes, não usam água como doador de elétrons, usam ácido sulfídrico, que é o H2S, né? E aí não vão produzir gás ou oxigênio como resultado do processo de fotossíntese, vão produzir enxofre, tá? Então, são bactérias que vão produzir enxofre, tá? São bastante comuns no solo, essas bactérias aqui, fotossintetizantes, que liberam enxofre. Bactérias quimiosintetizantes. Por exemplo, aquelas envolvidas no ciclo do nitrogênio que a gente acabou de falar. Lembra das bactérias nitrificantes? Então, depois que formou amônia, lá pelo processo de fixação, a amônia vai se transformar em nitrito, nitrito e nitrato, certo? Amônia, nitrito, nitrato aqui, ó. Essas bactérias quimiosintetizantes, né? Por exemplo, a Nitrobacter, a Nitrosomonas, elas conseguem aqui, ó, produzir a glicose, produzir matéria orgânica para elas, usando a energia dessa reação aqui de redução, tá? Então, essas reações aqui fornecem energia para que elas consigam sintetizar as moléculas orgânicas, por isso elas são quimiosintetizantes. Outras bactérias não são autótrofas, são heterótrofas, ou seja, não são capazes de produzir as próprias moléculas orgânicas. Como é que elas vão conseguir, então, oxidar essas moléculas? Obtendo de algum lugar, né? Sejam elas parasitas, sejam elas decompositoras, sejam elas simbióticas. Lembra de simbiose? Quer dizer viver junto? Vou deixar um vídeo também relacionado às bactérias que vivem associadas ao nosso corpo, tá? Alguns estudos mostram que 10% da sua massa corporal é formada por células bacterianas, tá? Por bactérias que vivem junto com você. E elas podem ser bactérias que vivem junto com você te fazendo bem ou algumas te fazendo mal. Certo? Então, o balanço entre elas é que vai dizer sobre a sua saúde. Essa é uma área da biologia que está muito crescente, né? Que envolve o microbioma dos organismos. E isso aqui está relacionado com a nossa saúde, tá? Então, muitas vezes não é uma questão do como as nossas células reagem a uma determinada condição, mas como as bactérias que estão no nosso organismo reagem a uma determinada condição, tá? Muito interessante, vou deixar um material disso aqui para vocês. Então, autótrofos e heterótrofos, né? Então, tem toda essa diversidade. Além disso, mais diversidade ainda. Existem bactérias procariotos que precisam de oxigênio para sobreviver, outras que, se tiver oxigênio, ok, se não tiver também, tudo bem, são as aeróbias facultativas, e outras que não toleram a presença de oxigênio, que aí elas vão realizar fermentação, que são as anaeróbias estritas, e aqui a gente tem algumas de importância médica. Clostridium tetani é o causador do tétano, Clostridium botulinum, causador do botulismo, tá? Essas são anaeróbias estritas, e aí a gente vai relacionar daqui a pouquinho esse metabolismo delas com como a gente se contamina. Em relação às cianobactérias, que eram antigamente chamadas de algas azuis ou algas verde azuladas, né? Hoje a gente sabe que elas são procarióticas, né? São células procarióticas, então paramos de chamar de algas, tá? Porque a alga é eucarionte. Então, são as cianobactérias. Elas podem formar colônias, como está mostrando aqui, tá? E essas colônias elas podem ser verdes, pode ser verde azulada, pode até ser marrom, mas são formadas por muitas células procarióticas juntas. Elas têm clorofila, tá? Clorofila do tipo A, que fica dispersa aqui no citoplasma, não fica dentro de cloroplasto, tá? Lembra que procarionte não tem
organela membranosa. Mas as cianobactérias têm algumas bolsas de membrana aqui, ó, por onde ficam, onde fica armazenada essa clorofila A, tá? Então, as cianobactérias têm algum pouco de membranas internas relacionadas aí ao armazenamento da clorofila, tá? E muitas cianobactérias também são capazes de fixar nitrogênio, assim como a gente falou agora há pouco, e aí elas fixam esse nitrogênio, né, em células específicas aqui da colônia que espalham para as demais. Uma importância muito grande das cianobactérias é o seguinte: quando a gente vê, principalmente na região que a gente vive, né, com muita água, às vezes a água fica verde, né? Nossa, a água ficou verde. É legal eu dar um tibum na água? Não é legal você dar um tibum na água e nem consumir peixes que tenham sido expostos a essa floração, tá? O que vai acontecer? Quando acontece floração, né? Quando é que vou ter uma quantidade tão grande assim de cianobactérias no ambiente? Quando elas estão se reproduzindo muito. Por que uma cianobactéria vai se reproduzir muito? Quando tiver coisas boas para o crescimento dela. Coisas boas para o crescimento de uma cianobactéria pode ser temperatura alta, né? Então, aumento de temperatura pode causar uma floração. Pode ser aumento de nutrientes. Pensa, elas precisam de nutrientes orgânicos? Não, elas são fotossintetizantes. Mas alguns elementos como fósforo e nitrogênio são bons para elas, né? É tipo adubo que vai funcionar para essas células aqui, para essas cianobactérias. Como isso vai chegar na água? Isso pode chegar na água a partir de contaminação por esgoto doméstico, através de contaminação por lixiviação de áreas agrícolas, então aplicou adubo numa plantação ali perto. Choveu, isso é lavado, escorre para dentro do rio e causa proliferação de cianobactérias. E daí? Né? O que isso pode trazer de ruim? Algumas cianobactérias produzem toxinas, tá? E liberam toxinas na água. E essas toxinas são hepatotóxicas, ou seja, tóxicas para o fígado. Elas eliminam células do fígado de animais vertebrados. Então, peixes morrem, seres humanos podem ter contaminação severa por consumir essa água aqui, tá? Pode ter diarreia, pode ter algum tipo de hepatite, inclusive, e aí é super perigoso, tá? Então, se o rio tiver meio esverdeado quando você for, não entra, tá? E não consome nada, não bebe essa água também, beleza?